Ainda falando de mercado de trabalho, a pauta agora é crítica para muitos especialistas. Os brasileiros têm fama de mimados, de não saberem lidar muito bem com as críticas. Então, Thaís, como agir diante de um feedback negativo? Ou seja, ninguém gosta de ser reprimido, né? Você gosta? Nem acho que ninguém. Acho que 100% das pessoas... Ninguém, né? A questão é que é o seguinte, não é ser reprimido, né? Quer dizer, se você fizer uma coisa muito errada, você vai ser reprimido. Mas a gente precisa aprender que se a gente não ouve, como é que a gente é percebido, como é que a gente vai saber se está no caminho certo, né? Os estudiosos ali da evolução das carreiras, né, no mundo corporativo e tal, já chegaram a uma conclusão. Aqueles líderes que são mais admirados, eles têm uma coisa em comum. Eles não só exercem o feedback, como eles pedem o feedback, né? Eles pedem esse retorno. Foi uma pesquisa feita aí pela consultoria, uma consultoria americana de recursos humanos, com mais de 50 mil executivos, né? E o que tem em comum entre eles é que eles querem saber como os seus funcionários o veem, como seus colegas pensam, veem ali a sua tomada de decisão, até família e amigo entra nessa história, porque o sujeito quer entender como ele está sendo percebido. Então, o segredo está na gente se preparar em receber aquele retorno, aquela crítica que seja honesta e que seja assertiva ao mesmo tempo, né? Lá nos Estados Unidos, Guga, nessas pesquisas que eu li, diz que os patrões americanos são os que dão os feedbacks mais positivos, né? Os europeus menos, dão mais negativos. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão psicológica, né? Que a turma os estudiosos de RH dizem que a gente tem uma coisa mais de ser mais mimado por pai e por mãe, de ter mais dificuldade de ouvir uma crítica, enfim. Então, será que tem um jeito simples de você dar um retorno negativo sobre o trabalho de uma pessoa ou o comportamento dela, sem que isso seja encarado como uma ofensa, né? Primeiro, quem vai ouvir tem que admitir isso como uma ferramenta de desenvolvimento próprio, né? O feedback negativo, ele vai balizar também o caminho, assim como o elogio, né? Então, se você não fornece essa crítica, aquele comportamento que está incomodando na dinâmica do grupo, na empresa, vai continuar e aquela pessoa também não vai evoluir, né? Então, os especialistas dão algumas dicas para quem tem que fazer esta crítica, né? Primeiro, tem que ser uma prática regular da empresa, tem que fazer parte da cultura na relação entre as pessoas que trabalham juntas, né? Dessa autoavaliação e dessa troca de percepções. Pode ser tentador ali esperar para ver se dá alguma coisa errada e tal. O problema é que se a crítica chega fora da hora, a pessoa vai acabar de duas uma. Ou ela não vai dar importância, ou aquilo vai virar uma coisa muito maior e vai acabar gerando ali uma coisa de mágoa e por aí vai. E tem que falar do que é positivo e do que é negativo ao mesmo tempo. Nessa mesma regularidade, você tem que dar um quadro geral para a pessoa, né? E indicar qual é o impacto que aquela melhora no comportamento dela vai ter sobre a organização. Quer dizer, para a pessoa se sentir parte. Então, para você que está na outra ponta, né, se você admitir que esse retorno, que essa crítica vai ser boa para você, você vai ter que ter a sorte também de ter um chefe, de ter uma pessoa, um interlocutor, que te traga esse feedback com todas essas características que são mais assertivas, que têm honestidade, mas que não são ofensivos, que é um retorno para te dar instrumento para crescer, né? Eu, uma vez, numa empresa, uma amiga trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, chamaram ela para conversar e disseram assim, olha, sabe o que é? A nossa empresa tem muita gente que não tem muita escola e você fala um português muito correto. Então, se você puder, assim, quando você for falar com o pessoal de operação, falar assim a gente vamos, errar um pouco no português, você vai se aproximar um pouco das pessoas. Então, isso de retorno é negativo para a empresa, é negativo para a pessoa, é negativo para todo mundo. Então, tem o retorno negativo ou positivo, ele tem que ser uma ferramenta de construção. Está aí a pesquisa lá feita com 50 mil executivos dizendo que faz parte da história de um líder ter essa percepção constante do que está acontecendo à sua volta, de como as pessoas o veem.
Independentemente de ser positivo ou negativo, né, eu acho que vai depender do tom que a chefia adota na hora de dar esse retorno para o funcionário. Porque o funcionário precisa realmente saber se o trabalho dele está sendo bem visto por parte da direção, da chefia, do seu chefe imediato. Ele precisa desse retorno, né? Agora, o tom também tem que ser adequado, né? Porque senão pode atrapalhar no próprio rendimento do funcionário ainda mais.